testemunha fiel e verdadeira, eu sou o princípio da criação de Deus, e nós olhamos todos esses aspectos para mostrar. Jesus mostra as suas credenciais, para quê? Para que o que ele vai falar a seguir, as pessoas entendam. Ele tem autoridade para falar isso, porque ele é Deus, ele é o Criador, e ele é aquele que diz que isso acontece ou não acontece. Vamos ver a sequência aí, eu vou ler ainda do versículo 14 para o nosso benefício. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, e que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Até aí. Só é o texto que nós vamos olhar aqui. Uma figura muito forte que Jesus vai usar nesse texto. E a verdade central é essa aqui, ó. Um cristão, deixa eu ligar aqui. Um cristão só é útil a Deus se não perder certas qualidades. Hoje nós não estamos falando nada, aliás, nós nunca falamos sobre perder salvação. Isso não existe. O crente, o verdadeiro crente, aquele que nasce da fé, ele é salvo, ele vai para o céu. Ele vai ser salvo porque Deus o comprou. E se Deus o comprou, Deus o levará. E o levará imperfeito, o levará com falhas, o levará sendo mais ou menos útil a ele, mas o levará. Por que eu digo isso? Porque a sua eternidade não está garantida pelo seu mérito. Isso não significa que você não tem que se preocupar com o seu testemunho, mas significa que, independente de você, filiação não se perde. Nós sabemos isso fisicamente, é bem claro. Quando uma criança nasce numa família, ela não perde a filiação daquela família de jeito nenhum. Mesmo que aquela criança cresça e diga, eu não quero mais ser filho dessa casa. Eu não sei se você, quando criança, já fez isso. Há muitas crianças que dizem, eu vou embora. E aí pega o ursinho, pega o travesseiro e sai e fala, eu não quero mais morar aqui. Deixou de ser filho por causa disso? Isso é bobagem. Você não perde filiação. E a Bíblia fala, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Se você nasceu na fé, você vai para o céu. Ah, então eu posso ver do jeito que eu quiser? Não, quem já pensa assim já é um sinal que não nasceu, tá bom? Já é um indício que não nasceu. Ah, mas então posso fazer o que eu quiser. Olha, se você diz que nasceu de novo e quer viver de qualquer forma, isso são evidências que você não nasceu. Mas a resposta ainda seria, sim. Deus vai disciplinar você, vai punir você e vai te levar para o céu. Ele vai te levar rindo, cantando ou chorando, mas ele vai te levar porque você nasceu, você pertence a ele. A Bíblia não ensina que nós somos só filhos de Deus. É muito comum as igrejas dizerem, todos nós salvos somos filhos de Deus, e é verdade. Mas a Bíblia não fala só isso, fala que nós somos escravos também. E um escravo, ele é levado pelo seu Senhor, sendo um escravo bom ou sendo um escravo ruim. E Jesus é um bom Senhor. Ele nos comprou e não nos permitiu ficar só como escravos. Ele nos deu a filiação, mas ele vai nos levar para o céu. Por isso estou dizendo aqui que hoje nós vamos falar só sobre utilidade. Você pode ser um filho útil ou um filho inútil. Você não perde a sua filiação, mas alguns vão ser inúteis. E ser um filho inútil não tem prazer nenhum para Deus. Chega uma hora que Deus fala assim, basta, você só está ocupando o espaço, você só está atrapalhando o evangelho, eu vou recolher você. E muitos filhos inúteis são recolhidos dessa vida porque não estão mais tendo nenhum tipo de utilidade. Hoje nós vamos ver assim, o objetivo da mensagem de hoje é mostrar como o crente perde a sua utilidade para Jesus. Como é que isso acontece? Onde é que a situação muda? Porque os 3 termômetros aqui é bem simples, porque Jesus vai falar o seguinte, quem dera fosse frio ou quente, mas você é morno. Então ele está falando de propriedades térmicas, e ele faz isso de maneira propositada, ele não está fazendo por acaso, o contexto da cidade nos ajuda. Rapidamente aí, o exercício de memória. Eu falei para vocês que a cidade de Laodiceia existiam 3 fontes de riqueza. A primeira fonte eram os bancos. O ouro da região era guardado em Laodiceia. A cidade se tornou muito rica, mas muito rica mesmo. De todas as cidades do local aqui, Laodiceia esnobava recursos. Tinha muito dinheiro. As disputas judiciais tinham que ser guardadas em Laodiceia.
Ouro à vontade. Segunda fonte de riqueza, a primeira banco, a segunda, indústria têxtil. Eles eram especialistas em fazer roupas de cabra e de ovelhas de lã negra. E também eles desenvolveram a capacidade de tingir, eles tingiam roupas, tornando as roupas escuras. E isso era muito legal para o contexto da época, porque as pessoas não gostavam muito da roupa branca, porque a roupa branca ela se tornava, principalmente para as mulheres, transparente, e aquilo incomodava. Então os laudicenses desenvolveram indústria têxtil. Banco, fonte de riqueza. A segunda fonte de riqueza da cidade era muita indústria têxtil. E a terceira? Indústria farmacêutica. Eles desenvolveram uma pomada, que quando uma cápsula, sei lá como vou chamar isso, um tablete de um pozinho que quando colocado em areia dissolvia e aplicava nos olhos, e aqueles olhos desinchavam, ajudavam as pessoas, e isso vendeu muito. Então eles ficaram ricos. E não mudou nada. A indústria farmacêutica é rica hoje. Ela passa por crise e fala, nossa, estou vendendo pouco remédio. Promoção, antibiótico essa semana. Ela não tem isso, não passa crise. Você ficou doente, você não come, mas remédio você toma. Então ficaram ricos, já eram ricos, se tornaram ricos. Tudo que era vendido pela indústria têxtil, todo o dinheiro da indústria têxtil, todo o dinheiro da indústria farmacêutica iam para onde? Para os bancos. Então, gente, era muita riqueza. E o que acontece? Quem morava na cidade se tornou próspero também, e isso acabou chegando na igreja. Eu mencionei para vocês que é muito provável que havia um membro da igreja, talvez vários, mas um específico que era considerado o padrão da época um bilionário, e ele estava na igreja. E a igreja, então, gente, avançava em todos os sentidos, menos em um, o principal. E aí Jesus vai condenar, dizendo assim, vocês não têm nada, eu não vou elogiar essa igreja porque eu não tenho uma palavra para elogiar vocês. É só crítica. Tinham tudo, menos o que Jesus queria. Então hoje nós vamos ver aí como um crente perde. E aí você observa como é que você perde a sua utilidade. Muito bem, eu falei aí, passando isso aí, vocês já usaram a memória, legal, já passamos pelas 3 fontes de riqueza. Falei das credenciais, Jesus falou tudo sobre isso, mostrando para a igreja, ele é o amém, ele que dá o ponto final nas coisas, ele é testemunha, porque ele vai falar o que ele está vendo, e o testemunho dele sobre a igreja é fiel e verdadeiro, ele não vai dizer nenhuma mentira, e por fim ele é o princípio da criação de Deus, ou seja, ele é o originador do mundo, da história. Então ele pode falar o que ele quiser, porque ele começou a sua vida e ele pode terminá-la também. Dito isso, vamos aí. Só uma informação que eu não lembrei vocês. Qual era a altura da cidade? 168 metros do nível do mar. Pô, gente, fantástico isso aqui. Vocês estão guardando essas informações e aí vai ajudar vocês a entenderem o contexto. Jesus diz aí, eu conheço as tuas obras, e olha para o versículo 15. Primeira coisa é que você tem que entender que essa igreja tinha obras. Não era uma igreja morta no sentido de, não faz nada. Era uma igreja operante, e deveria ser a igreja talvez uma das mais operantes, porque tinha muitos recursos. Jesus fala, eu sei, eu conheço as suas obras. Vocês mandam dinheiro para outras, vocês fazem assistência social, vocês sustentam pessoas. Olha, vocês são generosos nas ofertas, a igreja está muito bem suprida, muito bem cuidada. Olha, espetacular o que vocês fazem. Eu conheço as suas obras, não tenho nada para reclamar sobre o que vocês fazem. Isso já acende o primeiro alerta numa igreja. O problema de uma igreja não está diretamente relacionado, também está, mas nem sempre, diretamente relacionado ao que ela faz ou deixa de fazer. Está relacionado ao que ela é. Você pode fazer muito por Deus, mas não estar com Ele. Você pode ser um ativista de igreja, um militante. Você é aquela pessoa que qualquer coisa que chega na sua mão, você desenvolve, desempenha. E Deus fala, legal, você faz por mim, mas você não faz comigo. Tem uma diferença muito grande. Você faz para mim, mas não junto comigo. E isso não adianta. Você pode fazer muitas obras, mas eu estou envolvido nisso? Não. Então, é meramente obra humana. Ele diz mais, eu conheço as suas obras, eu queria só que vocês guardassem isso. Então, vamos ver o aspecto importante do texto dessa noite. Eu sei, quando ele fala conheço, a continuação do versículo é essa, eu conheço que nem és frio e nem quente.
quem dera fosse frio ou quente. Esse versículo é um versículo problemático, é um versículo mal ensinado nas igrejas, e as pessoas começam a ensinar o seguinte: crente bom é crente? Crente o quê? Quente. A gente é de igreja tradicional, né? Se fosse igreja pentecostal aqui, o pessoal, aleluia, já pulava todo mundo aqui. E eles vão falar, tá vendo? Crente quente é o crente bom. E aí você tem o frio, que eles vão falar que é o incrédulo, e você tem aquele crente que é meia boca, que é o crente morno, ok? Está tudo errado, ele não está falando nada disso aqui. Tá bom? Então vamos juntos entender. Tá aí uma imagem de 2007, não sei se o pessoal de casa é fácil de ver na transmissão, mas daqui, talvez, Tiago, pode apagar isso, se quiser apagar primeiro aqui também. A pessoal da transmissão pode deixar sua imagem para eles, aí aqui quem está aqui acompanha, e o pessoal acompanha direto da transmissão. Aí uma imagem de 2007 do Google, da topografia dessa região. Então você tem 3 cidades, ali a cidade de Laodiceia, perto da cidade de Laodiceia ficava num vale baixo, 168 metros do nível do mar, mas era baixo, considerável baixo. A semana passada eu perguntei, o Norberto mencionou que Bragança está a 1.000 metros do nível do mar. Então, para vocês terem a diferença entre Laodiceia e Bragança Paulista, por exemplo. Perto dessa cidade, embora eles estivessem aqui e fossem muito ricos, eles tinham um problema, eles não tinham água na cidade. A cidade era muito, muito rica, mas eles não tinham água. E a água é uma coisa que não dá para negociar, é essencial. Perto daquela cidade, existia uma cidade chamada Hierápolis. E Hierápolis estava aqui, se eu não me engano, a cerca de 16 quilômetros de Laodiceia. E você tem a cidade de Colossos, que também estava distante aqui de Laodiceia, por volta de 10 quilômetros. Então essa é a geografia, a topografia da região. Olha só a diferença de altura, não precisa memorizar as outras, mas só para você entender. Quem é mais baixo aí na jogada? Laodiceia. Laodiceia estava lá embaixo, embora fosse rico, financeiramente elevada, na topografia eles estão embaixo. E você tem 2 cidades que estão aqui, ó, bastante acima deles. O que acontece? Hierápolis era um lugar rico em fontes termais. Então esse lugar aqui, ó, a cidade de Hierápolis, ele tinha fontes térmicas, saía do chão água muito quente, cerca de 50 graus. Quando a água saía do chão, ela saía. Para você ter uma ideia, quanto você acha que é a água do chuveiro? É difícil perguntar isso, né? Porque tem gente que queima, põe aquela duchinha até ferve, daí não dá para comparar. Mas a água do chuveiro, um aquecedor, a gás, que produz uma água quente para você tomar banho, 40 graus, já é uma água difícil de você ficar embaixo. Então você tem uma água saindo do chão a 50, fonte termal. Muito bem, o que acontece aí? Isso atrai muito turista, até hoje. Olha só o que acontece, a água sai do chão, ela sai carregada de minerais e ela forma, isso daqui não é gelo, hein? Isso daqui é calcário. A água escorre, o calcário fica e a água fica dentro dessas pequenas bolsas. A água aqui dentro, tudo quente. Tudo quente, parece gelo. Então é uma montanha feita de calcário com águas termais. Aí você vê, ó, os pobres, eu e você, a gente vai tirar férias em Peruíbe. Eles vão tirar na Turquia lá e em outros lugares. Ok? Então isso aí para eles era muito importante porque eles acreditavam inclusive que tinha águas termais que produziam algum tipo de cura. Olha só, a pessoa está a 200 metros aqui, ainda acima do vale, elas tomavam banho dentro de piscinas térmicas, contemplando o vale. Isso aqui é bastante luxo, tá bom? Alguns se contentam em estar numa banheirinha, né, na sacada da casa e pegar uma coisa lá, um suco e falar, nossa, que gostoso. Isso daqui é outro nível. Quiser passear, fala aí para o seu marido, fala, leva, olha, tá aqui um pacote de viagem, Turquia. Dá uma olhada em como isso se forma. Então, Jesus vai usar isso para falar um pouquinho mais. Diversas piscinas. Existe um lugar chamado Pamukkale. Pamukkale é um nome turco para essa região, porque os turcos mudaram o nome dessa cidade, tinha um outro nome grego. Então, eles mudaram. Falaram, não vamos chamar. Por que Pamukkale? Pamukkale basicamente significa montanha de algodão. Não precisa pensar muito por quê. Por causa disso daqui, ó.
castelo de algodão, ou montanha de algodão, é um fenômeno da natureza que parece algodão de forma calcária, que dá aparência surreal. Montanha com mais de 200 metros de altura, águas termais azuis que dão a beleza e vista por vale. Isso daqui era o que existia e existe hoje. Você pode passear nesses lugares. Aí pôs várias fotos, lugares belíssimos para se conhecer. Passeios de balão para você conhecer Pamukkale. Lá embaixo está o vale. Então, para baixo, aqui a uns 16 quilômetros, você veria a cidade de Laodiceia, as ruínas de Laodiceia. Lugar muito lindo, gente. Parece um parque aquático, né, moderno, tudo natural, quentinho para você passear. Tem um pequeno vídeo aqui, rapidinho. Cláudio, você pode abrir o áudio? Vou passar o vídeo. Você acompanha aí de casa na transmissão e os irmãos aqui. Herápolis é uma cidade grego-romana muito bonita que fica aqui em Pamukkale. Ela fica no alto da montanha, uma montanha bem especial, como vocês vão ver. E ela era conhecida como a cidade da cura, uma cidade onde as pessoas iam para se curarem de doenças. E é uma cidade bem grande. Essa é a piscina de Cleópatra. Existe até hoje também termal. Aqui em Herápolis, as águas termais brotam da terra há mais de 2.000 anos. Na verdade, muito mais do que isso. Mas há 2.300 anos elas são aproveitadas por gregos e romanos que se banhavam aqui em busca da cura de várias doenças. Hoje, ela é um local de lazer. As pessoas não vêm aqui para se curar, mas para relaxar, para se divertir. Então pagam aqui uma pequena taxa aqui nesse restaurante e podem aproveitar essa piscina de água quente. Interessante que todas essas colunas aqui dentro que enfeitam o lugar são verdadeiras, são ruínas arqueológicas. Muito terremoto, as então colunas é um lugar caíram. Temático, naturalmente. Então o pessoal toma banho em cima de colunas de gregas. Algumas horinhas aqui. Água termal que eles acreditavam que curava. As águas saem do chão até com gás. Água para você tomar já, claro, quente, mas água gasosa. Olha aí, Caldas Novas dos ricos lá. É aqui, a gente vai em Caldas Novas, lá é outro nível. Tudo isso é ruína, porque muito terremoto, as colunas caíam e eles deixaram e o pessoal desfruta disso. Através dessa bombinha aqui você pode experimentar a água aqui. Olha que legal. Ela sai quente, logicamente, né, para matar muita sede. E já sai com gás. Olha que legal. Bem água com gás quente, não sei se é bom. Aí em direção a Pamukkale. Os turistas que vão aí, a maior parte de turistas do mundo é coreano. Os coreanos amam esse lugar. Tanto que as placas na região estão escritas em turco, em inglês e em coreano. Os coreanos dominaram essa região em termos de passeio. Olha aí que bonito. Piscinas têm profundidade pequena, umas de 1,5 metro de profundidade, outras rasinhas, então todos podem desfrutar. E tudo que você vê branco não é neve, tudo calcário. Uma observação é que ninguém pode entrar nessa região de sapato. Tem um lugar na entrada que todo mundo tem que tirar o sapato, só pode entrar descalço para preservar a região. Parece neve, né? Olha, tem lugar que é bem rasinho, tem lugar mais fundo. Tá aí a vista de drone. Olha porque que chama montanha de algodão. Dá para ver de satélite do alto, você vê toda essa montanha, especificamente esse lugar produz isso. Ok, obrigado. Podem acender. Então veja, você descobriu que na cidade de Herápolis tinha o quê? Água quente. Qual a temperatura? 50 graus. Está saindo do chão. Os laodicenses olharam e falaram, não tem água aqui. Nós queremos água. Ok. Eles também descobriram que Herápolis tinha água
quente, termal. E na outra cidade, a cidade de Colossos, era o contrário. Eles tinham água bem gelada. Olha que coisa louca. Você tem uma região que sai água da montanha a 50 graus. E você tem Colossos que tem água gelada a cerca de 10 graus. Água fria. Quem gosta de água, você entra numa piscina a 20 graus, você já fala, nossa, que frio. A água 10 é água bem gelada. É isso. E o que acontece? Porque isso é importante informação geográfica para você. Os laudicenses eram ricos, não tinha água na cidade, eles tiveram uma ideia maravilhosa, ousada, e você aplica isso na sua casa. O que eles fizeram? Então tá aí a cidade de Laodiceia, olha aí a distância. Aqui você tem Herápolis e Colossos, essa a 16 quilômetros. Eles mandaram, quem é rico, não, e eles falaram, tem água? Não. Vamos mudar a cidade de lugar? Os laudicenses falaram, não, vamos mudar não. Mas não dá para viver sem água. Resolvemos o problema. Vamos criar canos, dutos, trazendo água daqui para cá e trazendo água daqui para cá. Gente, isso aqui é engenharia para aquela época extraordinária. O que eles fizeram? Eles mandaram fazer um duto aqui na época lá, não é concreto, mas cavando em pedra. Eles fizeram dutos e colocaram lá. Até hoje tem as mostras. E aqui é a mesma coisa. Aqui você tem imagens, ó. Olha como eram feitos os dutos. Para trazer água fria. E o que trazia água quente é um pouco diferente. Está vendo que ele é menor? Aí as pessoas ficaram curiosas. Por que o duto de água fria ele tem essa abertura maior e o duto de água quente tem menor? É porque o que vinha com água quente era carregada de calcário. Lembra aquela coisa branca? Ele vai entupir nos canos. Então os canos vão ficando pressurizados. Olha que legal a tecnologia. Então você tem água quente pressurizada, porque ela vem do alto da montanha, desce e vai afunilando no cano. Aí aumenta a pressão dela. E o que acontece? As águas vinham daqui, eles trouxeram água quente daqui, água fria daqui. Eles desenvolveram um sistema, você acha que foi a Deca que inventou, a Lorenzetti? Bobagem. Você vai no banheiro da sua casa, tem um misturador, não tem? Você abre, tem quente e frio? Os laudicenses já fizeram isso há muito tempo. Não. Busca essas águas, traz a água aqui, resolveu a nossa questão. Água quente desse lado, água fria desse lado. Mas, você já ouviu o ditado que quem é rico não pede. Quem sabe completar esse ditado? Hã? Manda o quê? Quem é rico não pede, manda buscar, né? Eu tive o prazer de conhecer uma irmã em Cristo que ela era costureira do Antônio Hermílio de Moraes. E essa irmã, não sei se ela é viva ainda, uma senhora de bastante idade, ela era costureira dele, morava aqui em Bragança, inclusive. E um dia ela me contou que estava na mansão de Antônio Hermílio de Moraes. Quem não sabe, era o dono da Votorantim, a fábrica de cimento. Riqueza, bilionário também. E aí vocês vão entender o que é ser rico, e tem gente que acha que é rico, mas eu vou falar o que é ser rico. Eles estavam jantando ali perto, ela estava perto ouvindo, e enquanto eles conversavam na mesa de jantar, alguém na mesa de jantar disse o seguinte: ai, que saudade daqueles mamões que dão na região tal da Bahia. Nossa, lembra aquela vez que nós fomos lá e comemos aqueles mamões? Que delícia o mamão daquele lugar. Fez só esse comentário. Eles pegaram o rádio, chamaram o helicóptero pousou no jardim, eles mandaram a moça da cozinha entrar no helicóptero e ir na Bahia, pegar o mamão para eles comerem. Isso é riqueza, gente. Você vai na feira, no mercado, o helicóptero pousa aqui, pega e vai lá e fala: não, você está com vontade de comer? Quanto de voo? É 20 minutos? Vai buscar o mamão para a gente. O helicóptero foi, desceu lá, pegou o mamão e voltou. Ah, não é esse mamão não, volta de novo. Não, só para você. Isso é riqueza, isso é riqueza. Às vezes, não é a moda de falar mulher grávida, falar, eu estou com vontade, não sei o quê, eu estou com isso aqui. Não, ali ele resolveu, isso é riqueza, manda buscar. Os laudicenses falaram, não tem água aqui? Não tem problema, manda buscar água de lá. Quanto vai custar? Não importa, só faz o cano. Muito bem, os canos foram feitos e a água chegou, veio para cá quente e fria. Acontece, então, que eles criaram o sistema de misturador na cidade. Mas uma coisa eles não contavam, a água que saía aqui a cerca de 40, 50 graus, há uma briga aí sobre a questão da temperatura, ela vinha caminhando, e ali, 10 graus, olha o que acontecia. A água saía, ela vinha, e alguma coisa acontecia. No meio do caminho, ela passava para 30 graus, a de lá saía a 10, vinha pelos canos, pegava sol, quando chegava no meio do caminho estava 15, e quando chegava em Laodiceia, essa água chegava a 20, e essa água chegava a 20. A água que era para ser quente e fria chegava na cidade como? Morna.
E eles ficaram loucos da vida. Falou, o quê? Todo esse vestimento? Tudo isso? E a água está morna? Tinha gente que falava, não quero nem saber, vou beber. Bebi água morna. Dizem que é bom para algumas coisas, mas eu também já ouvi falar que a água morna, ela produz o quê? Ela produz ânsia de você colocar para fora. Então, o chá não tem problema, mas se você pegar água morna e começar a tomar, você vai descobrir rapidamente que aquilo te enjoa. E ele falou, não, nós vamos beber. Consegue entender? Porque não é quente, não é frio, mas é morno e estou a ponto de vomitar da minha boca. Jesus está pegando um exemplo que na cidade era vívido, brilhava, estava lá para eles. Ele pegou exatamente o problema da cidade para lidar com essa questão. Muito bem, por que é importante? A igreja, assim como a água cara que era trazida de longe, a igreja de Laodiceia, perdeu a sua propriedade termal. Quando nós falamos isso, até hoje é assim, tem coisas que você gosta quente, tem coisa que você gosta gelada. Por exemplo, muitos gostam de uma Coca-Cola num dia, você viu, hoje na hora de eu vir para a igreja, 4 da tarde, o termômetro no painel do meu carro, nós tiramos até foto. E mandamos para minha filha que está em Belém, que lá é muito quente. Eu falei, não reclama da temperatura que aqui está mais quente. Marcava 42 graus fora do carro. Claro, o carro é preto, ficou no sol, hora que ligou, 42 graus, muito quente. Quem não gosta num dia muito quente tomar um suco geladinho, uma Coca-Cola gelada, ou então num dia bem frio, tomar um belo de um café quente, aqueles que gostam falam, nossa, que café quentinho. Mas eu pergunto para vocês, quem aqui gosta de tomar café morno ou coca morna? Você vai visitar alguém, a pessoa fala assim, essa coca, eu deixei ali, está no sol, mas é de ontem, mas pode beber, está tranquilo. Eu conheço uma pessoa que tomou coca morna. Eu recomendei não fazer, mas ele fez. Não sei se você está me assistindo, o irmão Antônio. Fui visitar o irmão Antônio e mãe Zenilde. Estávamos lá na mesa tomando café. E aí ele tinha uma coca na mesa e eu servi ele. O senhor quer coca? Ele falou, quero coca. E eu pus a coca para ele. E ele falou, mas eu não posso tomar coca gelada porque coca gelada me faz mal. Eu falei, mas não está muito gelada não. Não. Ele pegou o copo, levantou, foi e pôs no micro-ondas. Eu fiquei olhando e falei, irmão Antônio, não é café, é coca. Ele falou, não, mas fica tranquilo. E deixou a coca morninha e voltou. Eu falei, não vai fazer bem. Já estou avisando que não vai dar certo essa coca morna. Então, se você é como o irmão Antônio, espero que o senhor esteja assistindo e seja bem, ele tomou a coca morna. O resultado eu não sei porque eu fui embora depois. Quando eu visitar ele na próxima vez, eu pergunto. Mas se você... E o café? Faz o café quentinho de manhã, aí chega no fim da tarde ele está morno. Dá para esquentar de novo? Aqueles que gostam de tomar café, dá aquela esquentadinha, fala, não, toma aí. Nós gostamos de coisas que mantêm a sua propriedade. Sua propriedade, nesse caso aqui, foi térmica. Jesus está chamando a atenção da igreja e, consequentemente, de nós. Primeiro ele está falando dos laodicenses. Vocês perderam a utilidade. Eu paguei caro por vocês, assim como vocês gastaram na água. Mas vocês são, para mim, completamente inúteis. Vocês são completamente indiferentes. Custou caro salvar vocês. Custou caro investir na vida de vocês. Mas o que vocês causam em mim é o que a água causa em vocês. Quando eu olho para vocês cultuando, eu tenho náuseas. Como vocês acham que Jesus se sente no céu olhando para alguns cultos, para alguns crentes? A pessoa vem, presta um culto, Jesus fala assim, olha, Pai, está me embrulhando o estômago de ver o que eles estão fazendo. Está me dando nojo. Olha a postura deles na semana. Mas quando chegou no domingo, por alguma razão eles acham que trocar de roupa e vir com a Bíblia na igreja e levantar as mãos e fechar os olhos e dizer eu te amo, isso é aceitável. E Jesus fala, isso é nojento, isso me causa repulsa. Eu não consigo sequer olhar para o que vocês estão fazendo. Forte ou não? É possível que você e eu, sem a graça de Deus, sem os cuidados certos, prestemos a Deus um culto nojento, um culto digno de enjoá-lo. E esse é o perigo de desenvolver a atitude dos laodicenses. Indiferença. Jesus não condena o crente frio. Se você leu no texto corretamente comigo, o texto fala assim, eu sei que vocês não são nem frio e nem quente. Ele falou isso.
Mas a parte importante, ele fala assim, na minha versão diz, quem deras. Quem tem outra versão para isso? Como? Como eu desejaria. Que versão que é a linguagem de hoje, Nandara? NVT. Na NVT, olha o que Jesus fala. Como eu desejaria que vocês fossem frio ou quente. E Jesus fala, eu desejaria que vocês fossem frio. Ele só está falando assim, o que eu não quero é que vocês sejam mornos. O meu desejo, como Deus, é que vocês sejam isso ou aquilo. Se o frio fosse ser incrédulo, ele jamais falaria isso. Ah, como eu gostaria que vocês fossem incrédulos. Nunca falaria. Ele está falando por uma igreja dizendo assim, o que eu quero é que vocês sejam crentes, que sejam usados e mantenham a mesma, preservem em vocês aquilo para o qual eu os salvei. Eu vou dar um exemplo, poderia usar muitas coisas. Se fôssemos usar, por exemplo, temperamentos, isso é um exemplo, tá bom? Há crentes que, na forma do temperamento, eles são mais quentes, tá bom? É possível, conhece pessoas assim? Aquelas pessoas que quando chegam no ambiente, motivam todo mundo. Quando vai ter um evento, as pessoas perguntam, quem vai? Quando falam, é fulano, ou é fulana, aí eu ponho meu nome aí que eu vou. Porque aquela pessoa, ela chega no ambiente, ela cativa, ela envolve todo mundo à volta dela sempre está rindo, tal. É aquela pessoa efusiva, ela brinca, ela ri, é sempre bom estar perto dela, ela é contagiante, tá bom? Então, da forma temperamental dizendo, é aquela pessoa que sempre parece estar em ebulição. Ela chega, ela vê você cabisbaixo e fala, ô, vamos lá, pessoal, tá todo mundo triste aqui, não, que desânimo é esse? Ah, a gente não vai mais, tá chovendo. Que chovendo nada? Vamos. E aquela pessoa que, ela põe fogo na situação. Então, na forma temperamental, é legal quando você tem, dentro do povo de Deus, pessoas assim, pessoas que motivam, pessoas que encorajam. A pessoa vê você cabisbaixo e fala, o que foi? Ah, tá difícil. Não, bora com esse desânimo. Que difícil nada. Olha, eu vou te ajudar. O que precisa fazer? Ela sempre está incendiando. Ela sempre está fazendo com que as pessoas se levantem. Ela sempre está produzindo algo. Do outro lado, você também tem pessoas que são chamadas frias. O que é uma pessoa fria da forma temperamental? Pessoas mais introspectivas. Pessoas mais caladas. É possível na igreja, e não é só possível, é o que acontece. Você tem na igreja gente que é borbulhante. E tem gente que é, como eu vou falar aqui, não é petrificante, não é bom, gelante, eu não sei, vocês entenderam, tá bom? Tem gente que faz isso, aquece, e tem gente que esfria. Ah, mas esfriar não é ruim? Não. É possível que uma pessoa, da forma temperamental, seja tão alegre, tão efusiva, que passe por você e não note algumas coisas que outros percebem. Eu já conheci muitas pessoas que, do ponto de vista do temperamento, elas não eram cativantes, expansivas. Mas, às vezes, chegavam perto de mim ou de outra pessoa e perguntavam assim, tá tudo bem? E você falava assim, tá. E a pessoa falava assim, não tá não. Fala, não? Ela falou, não sei, assim, você está bem mesmo? Ela notou algo que o que estava borbulhante passou por você? Não há pessoas assim, nunca percebeu, nunca encontrou alguém que chega perto de você e fala, olha, realmente está bem, posso te ajudar? Às vezes pessoas mais caladas, mais compenetradas, introspectivas, elas observam melhor. Não é legal quando você está passando por uma crise, está passando por uma situação difícil, você quer do seu lado alguém que você perdeu o emprego, ou tem alguém na sua família doente, ou você está passando por um luto. Quem você quer do seu lado? Aquele crente que fica borbulhante? Ou aquele crente que chega para você para trazer conforto, abraça você e fala, tudo bem? Posso chorar com você? Então, no povo de Deus, nós somos chamados para manter aquilo que Ele nos deu. Deus quer, eu estou usando frio e quente apenas como ilustração, para que você entenda, Deus quer que você faça a diferença. O problema do morno é que o morno é apático, indiferente. Ele nem percebe quem está triste, ele não motiva. Ele vem e sai da igreja e ninguém é abençoado por ele. Ele não leva algo para animar e ele também não conforta o aflito. Ele não leva água gelada para uma situação de crise, um bálsamo, e também não motiva ninguém. E a pergunta que eu faço para você é, quem é você dentro dessa igreja? Você é um crente quente? Você é um crente frio?
ou você é totalmente apático e morno. Se você falta na igreja, as pessoas nem notam que você veio, nem sabe. Não faz a menor diferença. Você é um número. Você senta e vai embora. Deixa eu perguntar para você, as pessoas conhecem você? Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa mais fria nesse aspecto que eu mencionei. Não tem problema. Quem é que você está levando conforto? Quem são as pessoas que conhecem você? Você é a pessoa que motiva ou a pessoa que conforta? Ou você não faz nada? Nem motiva e nem conforta. Esse era o problema dos laodicenses. As perguntas que um texto como esse trazem são perguntas objetivas. Você mantém vivas as qualidades da fé? Você mantém aquilo para o qual Deus te chamou? Ou você já se perdeu? Você não tem nada a acrescentar. Você é realmente, como o mundo diz, um peso morto. 4 perguntas que você deve responder ao ler um texto como esse. A primeira pergunta é: você faz diferença ou você é indiferente? Hoje, nessa família, nessa igreja, você faz diferença ou você é indiferente? Se você faz diferença, a pergunta para você é: sim, eu faço. E a pergunta é: onde? Onde é que você faz diferença? Nessa igreja, ou dentro do povo de Deus que nos assiste à distância, onde você está fazendo diferença? Talvez você diga não. Se você não faz não, a pergunta é: se você não faz diferença, a pergunta é por quê? Por que você não faz diferença? Qual é a sua desculpa para ser indiferente? Porque ninguém é motivado ou consolado por você? Porque você é alguém que não tem nenhum benefício no povo de Deus? Segunda pergunta é: você é sal da terra? Se você diz sim, a pergunta é: como? Como é que você está salgando pessoas? Porque Deus te colocou no seu trabalho. O lugar onde você trabalha é Deus que definiu. O lugar onde você estuda, os seus vizinhos, você não está morando ali por acaso. A pessoa que senta ao lado na sala de aula, a pessoa que senta próximo no ambiente de trabalho, os múltiplos contatos que você tem, que você acha que são corriqueiros, o da padaria, o do açougue, o do mercado, você está salgando pessoas? Ou você é o morno que passa e não faz nenhuma diferença? Quando as pessoas encontram com você, elas têm alegria de serem motivadas, ou elas recebem uma palavra de consolo? O que você tem feito com as qualidades da fé? Se você salga, como é que você faz isso? Se você não salga, a pergunta é por quê? Por que você não tem feito nada? Porque quando você chega num ambiente, a ideia do sal da terra não era só, principalmente está bem distante da ideia do tempero que nós temos. O sal ali tinha a ideia de conservar, de não deixar que algo se deteriorasse. Quando você está num ambiente, você conserva aquele local, a sua família é conservada porque você está ali, os seus filhos são intelectualmente conservados porque você é sal e não permite que eles assistam isso ou aquilo. Os seus filhos são salgados por você porque você tem conversas intencionais, direcionadas para isso ou para aquilo. Tem sido difícil, a escola tem exigido cada vez mais dos alunos, mais carga de horário, mais carga de horário. Eu tenho visto com a minha filha, a Stephanie, que ela vai dormir tarde, e nosso hábito era fazer devocional na hora que ela fosse dormir, mas vai estudando, então quando termina já está 10 horas da noite, e aí de manhã, quando é 5 e pouco da manhã, 5h40, já tem que levantar. E eu falei: mas que hora eu vou conseguir fazer devocional com ela? Então eu decidi que as nossas devocionais são no carro. Então eu vou buscar ela, estou lá sentado, esperando. Ela entra no carro, eu pergunto: tudo bem? Ela fala assim: não. Ok, já está direcionando o assunto da devocional. Não, por quê? Não gosto da escola, pai. Não? Não. Por quê? Se um dia eu tiver que preencher uma entrevista de emprego, eu vou marcar ex-presidiário. O ambiente estava bom. Eu falei: ex-presidiário? Eu falei: por quê? Ela falou: porque escola é assim. Tem hora de entrar, eu sou chamado por número, eu tenho que pedir licença para ir no banheiro, eu uso roupa amarela. Eu tô quase no dó. Falei: tem corrente? Estão acorrentando? Vai saber. Ela falou: eu me sinto um presidiário.
E olha como Deus faz, enquanto eu estava aguardando ela entrar no carro, a presidiária, número, sei lá, não sei o número, a detenta, bom que ela não veio hoje. Aliás, ela está presa hoje fazendo simulado, né? O colégio mandou ela fazer simulado para o Enem, então tá lá, na detenção, em casa. Por que eu falei isso? Sim. Ela entrou no carro e nas deuscidências do Senhor, adivinha o que eu estava lendo antes dela chegar? Estava no estacionamento lendo sobre contentamento. Eu falei, Senhor, obrigado. Eu falei, filha, fala uma coisa boa. Não tem, não? E nós fomos conversando, o caminho inteiro, conversando nada, foi um monólogo, que eu fui falando para ela sobre alegria e contentamento. Eu falei, você não pode ser assim. Você não pode se reclamar. Tem coisas muito boas acontecendo. E eu comecei a pontuar para elas coisas boas. Você precisa enxergar as coisas boas. Irmãos, esse é o tempo que eu tenho para salgá-la. E é o tempo que eu vou salgando no carro. Às vezes fica meio pimenta, mas não tem problema. Mas eu tento, a maior parte do tempo, eu tento salgar para construir. Você tem salgado quem? Quando? Como? Nos seus múltiplos contatos. Na conversa com a esposa, na conversa com o açougueiro, na conversa com não sei quem. Encontrou? Joga um pouquinho de sal. Faça diferença. Não ande por esse mundo sendo morno. Você precisa marcar a história. Sendo frio ou sendo quente. Não seja alguém apático que não faz diferença nenhuma. Outra pergunta é, se o sal conserva, você é luz do mundo? Os dois aspectos estão ligados. Você tem brilhado para alguém? Quem são as pessoas que quando olham para você, enxergam um caminho para sair da escuridão? Se você não faz diferença, se você não brilha, meus irmãos, o que é isso? O que está acontecendo com o cristianismo brasileiro? Que não salga, não brilha, não esfria, não esquenta. Se você é alguém que não salga, que não brilha, que não esfria e não esquenta, pode saber que nessa noite o seu culto causa nojo a Jesus. É triste dizer isso. Pode ser pastor, pode ser membro da igreja. Ele olha e fala assim, porque vocês não são frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E já ao falar isso, Jesus não está falando de expulsar. Tem gente que fala, tá vendo? De perder salvação, nada disso. A ilustração vai até o ponto de dizer, vocês me causam repulsa. Parem com isso. Eu não quero. E ele não elogia essa igreja. Eu sou super rico, tenho muitas coisas. Não importa. Eu tenho nojo do culto que vocês prestam. Isso não é comum só para a igreja. Em Isaías capítulo 1, Deus fica muito bravo com os judeus, porque eles também celebravam cultos assim. E Deus perguntou, quem falou para vocês que vocês devem vir adorar nessa lua ou naquela lua? Em Isaías capítulo 1, depois quem quiser ler. Ele fala, quem foi que pediu as vossas luas? Abram lá, então rapidamente, Isaías 1, vai. Aí nós temos, deixa eu explorar aqui só antes de sair. Versículo, aqui claro, está falando para os judeus, não para a igreja. Isaías capítulo 1, versículo 11. Isaías 1, 11. Olha a reprovação de alguém que causa nojo em Deus. Os judeus causaram, a igreja de Laodiceia também. É dito o seguinte, Isaías 1:11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Os judeus vinham sacrificar, traziam animais para matar. Jesus falou, Deus disse, que adianta isso que vocês estão sacrificando? E ele diz mais, estou farto dos vossos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Ele falou, eu não quero nada disso que vocês estão fazendo. Senhor, estou sacrificando um grande rebanho. Ele fala, eu não quero isso. Isso para mim é nojento, eu não quero. Ele diz mais, 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requeriu o só pisar dos meus átrios? Quem foi que pediu para vocês virem aqui? Vocês estão vindo porque vocês querem. Então por que vocês estão vindo com falsidade? Se aplicarmos para a igreja, quem pediu para você vir aqui nessa noite? Então, se você veio prestar um culto morno, Deus está falando para você, quem é que pediu isso? Vai embora. Eu não aguento esse tipo de coisa, é o que ele está dizendo aqui. E ele diz mais, verso 13, não continues a trazer ofertas vãs,
O incenso de vocês para mim é o quê? Que aparece aí? A abominação. Ele falou, é abominável. Quando vocês queimam algo para mim, isso para mim é nojento o que vocês estão fazendo. Gente, isso aqui é o povo de Deus. Ele diz mais. E também as luas novas e os sábados, e a convocação das congregações, ele está falando das festas judaicas. Não posso suportar a iniquidade ajuntada ou associada com ajuntamento solene. Viu o ensinamento dele aqui? Eu não suporto o culto solene marcado por iniquidade. Vocês misturam o profano com o que é santo. Vocês dizem, Senhor, eu te amo, mas a boca de vocês é profana. Vocês dizem, Senhor, eu te adoro, mas o coração de vocês é repleto de idolatria. Ele fala, eu não quero isso. E ele manda o povo embora, fala, pode ir embora. Eu não quero que vocês façam isso. Verso 14, olha o que ele diz. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma os aborrece. Já me são pesadas, estou cansadas de as sofrer. Jesus fala, Deus está dizendo aqui, eu estou sofrendo. Quando vocês vêm prestar culto, para mim é um sofrimento. Verso 15. E o que tem? Deus está sofrendo quando eu presto um culto que causa nojo nele? Sim, e é o que ele diz agora. Porque vocês fazem isso? Verso 15. Quando vocês estendem as vossas mãos, eu faço o quê? Eu escondo o meu rosto de vocês. Às vezes você está orando a Deus e pedindo coisas e buscando a Ele, e você não recebe, porque Deus fala assim, o que vocês fazem me causa repulsa. Quando vocês estendem a mão para pedir alguma coisa, eu viro o rosto, eu falo assim, eu não quero olhar para vocês. Continua vivendo do jeito que vocês quiserem. Ele está reprovando o ajuntamento solene marcado por iniquidade. E ele diz mais, sim, quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ele reprova isso. Então qual é a solução? Para deixar de ser quente, para deixar de ser morno e passar a ser quente ou frio? Para não causar enjoo em Cristo. Ele diz aí, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e olhem para a justiça. Repreendam o opressor, defendam o direito do órfão, pleiteiem a causa das viúvas. Vinde, arrazoemos ou conversemos, diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, e eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados pela espada, e aí Deus vai fazer uma série de condenações. Vocês estão vendo? Deus reprova o ajuntamento solene marcado por iniquidade no povo judeu e na igreja. Se você é alguém que não quer levar Deus a sério, não preste culto. Pastor, mas eu oferto. Nojento. Deus vai olhar e falar isso. Reprova isso. Não oferte. Eu quero cantar. Não cante. Qual a solução? Vinde, arrazoemos. E os seus pecados podem ser os piores. Eu vou purificar você. Deus quer transformar. Deus não quer que você vá embora. Deus só quer que você vá embora se você persiste em adorá-lo de maneira ímpia. Aí ele fala, vai embora, não quero. Mas se você chega sujo e fala, Senhor, perdoa-me. Essa semana tive pensamentos impuros. Perdoa-me porque, Senhor, eu menti. Perdoa-me porque eu tenho sido indiferente. Eu sou morno na minha vida com o Senhor. Bíblia, eu não sei o que é Bíblia. Eu não trago Bíblia na igreja. Eu não leio Bíblia em casa. Senhor, eu estou morno. Eu não tenho alegria. Orar, eu só oro a oração mecânica. Eu oro para pedir alguma coisa que eu preciso. Senhor, me ajuda nisso. Eu oro pelo alimento e oro quando eu vou dormir. É isso? Isso é sua vida? A sua vida é morna. E Deus está dizendo, isso não é aceitável. A solução para isso é falar, Senhor, transforma-me. Eu quero ter um fervor que eu tinha antes. Me ajuda a fazer com que os meus irmãos sejam motivados pela minha fé. Deixa-me levar refrigério aos que estão sofrendo. Deus, eu não quero ser mais alguém que não faz diferença. Eu quero ser bênção nas suas mãos. Última pergunta, ele diz assim, se você é luz, como eu falei, para quem você está sendo luz e você não está sendo luz, por que você não está? Última pergunta é, sua vida causa em Jesus? E aí você pode responder, alegria ou prazer, ou repulsa e enjoo. Meus queridos, nós precisamos mais do que nunca entender que a mensagem das 7 igrejas são mensagens de alerta práticas para nós. Curve sua cabeça um instante, vamos orar.
Tome alguns instantes para dizer para Deus quem você é. Uma análise sincera. Não adianta mentir, nem tente fazer isso. Ele sabe. Diga para Ele: Senhor, eu estou sendo morno. Senhor, nessa área da minha vida, na minha vida espiritual, eu sou completamente apático. Eu não tenho alegria de vir à igreja. Eu venho por obrigação. Muitas pessoas vêm à igreja porque pais obrigam, porque o cônjuge chama, porque os filhos cobram. Vida indiferente que causa repulsa. Você não se importa com a salvação dos perdidos, você não se importa com a edificação da sua própria vida ou família. A sua família vive na mornidão. Falar de Deus na sua casa é raridade. As suas conversas no carro, nos ambientes, elas não têm mais nada a ver com Deus. Elas falam de dinheiro, de política, de futebol, falam de filmes, falam de tantas coisas, mas Deus e a sua palavra, os seus alvos, não estão presentes ali. Então peça a Ele: Senhor, me ajuda, eu não quero mais ser um crente morno. Transforma-me, Deus. Me ajuda a fazer diferença. Eu quero que cada pessoa que tenha contato comigo perceba o frescor ou o fervor. Não me deixa ser um crente que não serve para nada. Me dá utilidade na sua obra, Senhor. Perdoa-me. Perdoa-nos, Senhor. Se nós temos vivido uma vida só para fazer a nossa vontade, perdoa-nos. Se eu tenho vivido só para mim mesmo, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos se nós não temos produzido os frutos dignos do Teu chamado. Escuta essa oração nessa noite. É o que pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos terminar o culto dessa noite cantando essa canção.